Os fertilizantes à base de compostos nitrogenados são uma das invenções mais valiosas da humanidade. Eles permitiram que a humanidade saltasse de um pouco mais de 1 bilhão de indivíduos para mais de 7 bilhões. Ao mesmo tempo, o processo químico na qual permite que fertilizantes sintéticos sejam possíveis também são os mesmos que permitem uma grande produção de explosivos. Inclusive, foi esse o processo responsável pela Tríplice Aliança, ser capaz de produzir explosivos e munição, que foram usados na Primeira Guerra Mundial, causando milhões de mortes. Antes de começarmos, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a crescer e nosso conteúdo a ter um alcance maior. Então, vamos ao assunto. O nitrogênio é um importante elemento químico que todos os organismos vivos utilizam em seus processos bioquímicos. E apesar da nossa atmosfera ser feita de aproximadamente 75% de gás nitrogênio, poucos organismos possuem a capacidade de absorver esse nitrogênio atmosférico e convertê-lo para um composto que seja facilmente utilizado pelos seres vivos. Quando o nitrogênio está sob a forma de nitrato, ele é absorvido pelas plantas e convertido em composto orgânico, contendo nitrogênio e circula por toda a cadeia alimentar. Em alguns lugares no mundo, como no Chile e no Peru, há depósitos naturais de nitrato, porém esses depósitos estão insuficientes para todas as plantações do mundo. E nesse ponto entra um processo chamado Haber-Bosch, que é capaz de reagir hidrogênio com o nitrogênio e a amônia, e então usar a amônia como matéria-prima para compostos nitrogenados. Essa própria reação é extremamente complicada. Em primeiro lugar, cada molécula do gás nitrogênio presente na atmosfera é composto de 2 átomos de nitrogênio, ligados por uma ligação tripla. Isso faz com que seja extremamente difícil reagir esse gás com qualquer outra substância. Para explicar como essa reação funciona, vamos imaginar por um momento que as moléculas de gás hidrogênio e de gás nitrogênio são carrinhos em cima de uma ladeira. E a parte mais baixa da ladeira é quando essas moléculas se transformam em amônia. A tendência dos carrinhos é descer naturalmente a ladeira, mas esse processo tem um porém. Antes da ladeira uma enorme subida que os carrinhos têm que ser empurrados antes de descer livremente. Os químicos dão o nome de energia de ativação para essa subida, antes da reação ocorrer espontaneamente. Na reação Haber-Bosch, há o emprego de um catalisador, que funciona como se você diminuísse o tamanho da subida antes da ladeira, permitindo que menos impulso fosse necessário antes dos carrinhos fazerem sua subida. Dessa forma, o tempo necessário para a reação química acontecer diminui. Outro inconveniente desse processo é que se aplicar energia demais no sistema, os carrinhos que estão embaixo farão o caminho contrário e subirão novamente a ladeira, voltando à reação química à estaca zero. O mesmo ocorre nessa reação se fornecer calor demais. A amônia transforma-se novamente em gás, hidrogênio e nitrogênio, atrapalhando o rendimento de toda a reação. E foi ao encontrar o equilíbrio perfeito entre pressão, temperatura e o catalisador certo que em 1909 o químico alemão Fritz Haber foi capaz de produzir amônia sintética e Carl Bosch, outro químico alemão, foi capaz de replicar o processo de Haber em escala industrial, e por isso seu nome também é acreditado. Apesar do uso atual desta reação ter um grande benefício para a produção de alimentos, sua aplicação não começou tão bem intencionada assim. Em 1914, alguns anos depois dessa invenção, começava a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não possuía mais acesso aos nitratos, encontrados naturalmente, uma vez que esses depósitos estavam sob o domínio dos aliados. E compostos nitrogenados são essenciais em guerras, porque muitos deles são excelentes explosivos, como por exemplo, a nitroglicerina, o trinitrotolueno, mais conhecido como TNT, e a trinitrocelulose, que é usada para fazer munições, entre outros. Dessa forma, a produção sintética de amônia foi o que permitiu que os esforços de guerra durassem e que milhões morressem nos campos de batalha. Além do seu processo, Fritz Haber teve um outro papel nessa guerra. Ele foi um dos principais responsáveis por parte da produção do gás cloro e de outros gases tóxicos, que ambos os lados jogavam uns nos outros. Aliás, isso rendeu a ele o apelido de o pai da guerra química. Após a guerra, Haber foi laureado com o Prêmio Nobel de Química de 1918 pelas contribuições que o seu processo químico trouxe ao mundo. Apesar das polêmicas, da destruição que também foi possível graças a isso. Apesar disso, seu destino foi um pouco trágico. Em 1933, Adolf Hitler chegava ao poder e Haber possuía ascendência judia e, mesmo sendo considerado um herói de guerra, foi obrigado a fugir. Em 1934 faleceu, aos 65 anos após uma parada cardíaca.
Carl Bosch também teve seus esforços reconhecidos ao ser laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1931. No ano de 2018 foi produzido um total de 230 toneladas de amônia pelo processo de Haber-Bosch no mundo. A estimativa é que até 2030 esse número chegue a 280 toneladas. Mas nem tudo são flores para esse processo. Parte dos nitratos que são usados como fertilizantes acabam se convertendo em óxido nitroso, que é o terceiro maior gás que contribuiu para o efeito estufa. Além disso, as fontes atuais de hidrogênio se baseiam na reação química entre metano, também chamado de gás natural, com água que produz gás hidrogênio e gás carbônico, que é o maior causador do aquecimento global. Além disso, a presença de excesso de nitrato em vários ambientes causa um desequilíbrio, aumentando o número de certas plantas e algas enquanto certos tipos de animais acabam morrendo. Enfim, resumindo, esse processo carrega uma dualidade em si. Ao mesmo tempo que permite que o mundo não morra de fome, ele também é usado para a produção de explosivos e também tem um grande impacto ambiental. Você gostou desse conteúdo? Então deixe seu comentário. Também não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga também a gente nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. É muito importante para a gente. Se acaso quiser contribuir diretamente para o nosso trabalho, tem o link do nosso Apoia-se aqui embaixo. Muito obrigado.